Geral vai mostrar agora um caso que certamente vai mexer com o seu coração. Vai te deixar indignado, com raiva e talvez com nojo também, com nojo. Não é nem um pouco fácil levar ao ar para nós aqui do dia a dia, que acompanhamos várias e várias histórias. Esse caso em que a família descobre que uma menina de 7 anos teria sido abusada pelo avô paterno desde os 3 anos de idade. A avó materna nos mostrou um vídeo, gente, gravado em maio do ano passado, em que a garotinha, então com 7 anos, ela diz que teria acontecido tudo isso quando ela ficava sozinha com o avô. Revelações que traumatizaram completamente a menina e deixaram a família muito, mas muito revoltada. Afinal, 8 meses se passaram desde que a mãe denunciou o caso e o homem de 75 anos ainda não foi chamado para dar explicações à polícia. Que história é essa? Por que nesse período todo ele não foi chamado? A família está ali angustiada, a família está preocupada, a família está revoltada, a família está com nojo desse acontecimento. E essa menina está traumatizada. É o avô que abusou dessa criança. E ele confessa tudo, gente. Ele confessa que abusou, mas, segundo ele, não estuprou. Abusou, não estuprou. Roda a reportagem pra gente, vai. Eu estava na sala assistindo televisão, daí ela estava brincando, daqui a pouco ela veio muito nervosa e chorando e disse para mim assim que ela queria contar uma coisa e me fez umas perguntas muito esquisitas que eu achava até que era de alguma coisa de desenho que ela tinha visto. E daí ela começou a falar, né, que eu vou beijava ela na boca, que eu vou beijava nas partes íntimas, passava as partes íntimas nela. Então foi assim, então foi para mim o meu mundo acabou ali, acabou. E essa dolorosa confissão na versão da avó materna também teria sido feita a outra avó, mas a idosa teria feito vistas grossas. Eu não sei se é medo porque ela só tinha lá ele para poder sustentar ela. Eu não sei o que se passa da parte dela, a gente não pode falar, mas ela deve ter aceitado. A avó nos disse que, de acordo com o relato da criança, os abusos aconteciam geralmente quando a avó paterna estava tomando banho ou dormindo. A garotinha contou à avó materna que, além de beijar as partes íntimas da neta, o idoso teria encostado o órgão genital nela. Mas o laudo do IML, feito a pedido da família, logo após a descoberta dos abusos, em maio passado, não apontou a penetração. Era um vô que sonhava em ter uma neta e a gente jamais desconfiava porque ele era um vô que dava pãozinho na boca, dava cafezinho, sempre mostrava ser todo certinho, então jamais a gente desconfiava. E ela contou para minha mãe que desde muito pequenininha que ele faz isso com ela, beijava muito na boca dela e nas partes íntimas. Desde a descoberta dos abusos, a família cortou relações com o avô. Ele até procurou um tio da garota, que é militar, nas redes sociais para pedir desculpas. Nas mensagens, ele pede perdão, cita Jesus Cristo, um inimigo astuto, mas confessa que deu alguns beijos na neta. Gostaria que me perdoasse, me dê essa nova chance. Errar é humano e eu peço perdão em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o que te dizer, aconteceu, o inimigo é astuto. Eu não abusei, nunca, só foram alguns beijos. Nós encontramos o avô em casa e fomos surpreendidos por um sujeito frio, dissimulado. O senhor teria abusado da sua neta desde que ela tinha 3 anos? Isso aconteceu? Não, de maneira nenhuma. O que aconteceu é realmente houve alguma coisa lá.
O que houve? De 3 anos. Que acontece que a menina é assim, uma menina expansiva. Um homem que demonstra não compreender a gravidade dos atos que é acusado de cometer. Teve assim uns abraços, uns beijinhos. Mas coisa de estrupo, isso aí nunca aconteceu. Mas o senhor deu um beijinho na boca da sua neta? Não, na parte diferente dela, né? Na parte íntima. Na parte íntima. E por que o senhor deu um beijo na parte íntima dela? Porque a menina forçava. Não digo assim forçava, mas era muito expansiva. E depois do banho ela se abria, você não vem e tal, você não vem me dar um beijinho. E aconteceu. E que tampouco se arrepende. A criança está traumatizada agora, o senhor traumatizou a sua neta? Eu acredito que não, porque isso aí é coisa já passada, de 3, 4 anos atrás. Sei lá, agora não... Mas o senhor acha que ela esqueceu, então? Eu acho que esqueceu. E o senhor ama a sua neta, seu Nilson? Com certeza. Então por que o senhor fez isso com a sua neta, seu Nilson? Não tenho assim, vou falar o porquê. Aconteceu na hora ali, rapidinho e tal, passou. Ao contrário do que quer acreditar o avô, hoje, com 8 anos, a neta vive acuada, com medo até da própria mãe. O que é mais duro é ouvir ela falar pra mim, mamãe, eu tenho medo até de você fazer o que o vovô fez comigo. Eu tenho medo de todo mundo, mamãe. Destruiu não só, como eu disse, a vítima, mas também a família inteira. A gente perdeu toda a alegria, não tem uma alegria mais, porque a confiança que a gente tinha nessa pessoa e acontecer tudo isso, não tem explicação, não tem explicação. O caso está com a Delegacia da Mulher e do Adolescente aqui de São José dos Pinhais e quase 8 meses depois ninguém, nem mãe, nem avó, nem avô abusador, tampouco a criança foram ouvidos. Desde que a família procurou a polícia, a única coisa que conseguiu foi uma medida liminar de afastamento, que até o momento foi respeitada por este avô. O que eles querem, o que eles cobram, é agilidade na conclusão do inquérito e que o idoso pague em vida pelo crime que cometeu. Os próximos passos a gente está cobrando aí do Poder Judiciário o andamento do processo. Para que seja retirado dessa família esse sentimento de impunidade. Para mim não foi um abuso e um estupro. Foi uma consequência da hora ali, rapidinho e tal, passou. Acabou com a infância dela. Acabou com a infância da minha filha. A gente fica aqui com a voz embargada, a gente fica se perguntando o que acontece com um ser desse? Cadeia resolve? Castração química resolveria? O que a gente faz com uma situação dessa aí? O que a gente faz com a família? E essa criança? E a criança não esqueceu? Com o passar do tempo a criança esquece. 3 anos, não, a criança não esqueceu. E o criminoso não tem consciência de que cometeu um crime. Para ele, tá tudo normal. O senhor acabou com a infância da sua neta. O senhor não tem essa consciência que o senhor acabou com a infância da sua neta. O senhor cometeu um crime dos mais graves. O senhor destruiu a infância da sua neta. O senhor não tem essa consciência, não, do que o senhor fez? Eu ainda chamo de senhor, né? Aqui é um senhor de 75 anos. É jeito de falar com a criatura. Criminoso! Um crime horrendo, dá nojo.
E é mais um que é quando confrontado, o Luciano ali perguntando, conversando com ele no portão. Ele abrindo o jogo, falando pra gente, contando como se fosse normal. Não tem consciência, mas manda mensagem citando Jesus Cristo. Não tem consciência, mas pede perdão pelo WhatsApp. Não é isso que o senhor fez? Está aqui, ó. É muito difícil, ela é só uma criança, não tinha maldade nenhuma. Ah, eu sei, ela sempre será minha vida. Por favor, me dê uma única chance de viver livre. Então, o senhor tem consciência, sim, do que o senhor fez, da gravidade do que o senhor fez. O senhor sabe a gravidade do crime. Eu quero te dar uma chance, mas então, por favor, me diz, desde quando você está abusando dela? Nós precisamos saber para poder ajudar ela no tratamento. Eu não abusei nunca, só foi alguns beijos. Errar é humano. O senhor não errou, não. O senhor cometeu um dos crimes mais graves. O senhor acabou com a infância da sua neta. Eu estou te pedindo perdão. Aí lembra aqui Jesus Cristo. Aí nessas horas, aí o senhor lembra que tem Jesus. Não sei o que te dizer, aconteceu. O inimigo é astuto. O que é? Foi possuído agora? O inimigo é astuto. E eu caí nessa armadilha. Gostaria de coração que isso não tivesse acontecido. Detalhe, hein? Ele não erra o português aqui, não. Pelo amor de Jesus Cristo, me perdoa. Todos vocês, fale qualquer coisa, mas fale comigo. O senhor sabe onde a gente quer falar com o senhor daqui a pouco? Hein? Na porta da delegacia. Na porta da polícia. Tá? Lá que a gente quer ver o senhor. E depois pagar pelo que o senhor fez. O senhor tem consciência, sim, do que o senhor fez, tá? Não vem bolando história ali, não, na frente do Luciano. É tal que... né, eu não imaginei que... Não, o senhor sabia, sim. Olha o que o senhor escreveu, a prova está aqui. A prova está aqui do que o senhor fez. Criminoso. 75 anos, criminoso. Doutora Márcia, o que a gente faz com uma criatura dessa, doutora Márcia? Bom, a primeira coisa que eu li ali, que ele disse que gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas o que ele gostaria que não tivesse acontecido foi que as pessoas descobrissem. É só isso que ele gostaria que não tivesse acontecido. Né? O pedófilo, ele é contumaz, ele faz... E esse é o nome, né? É contumaz, ele faz isso sempre. E se procurar na família, é capaz de achar outras crianças que ele teve acesso da mesma forma e fez a mesma coisa. E como todos os pedófilos, ele é um covarde, porque ele nem assume o que ele fez. Foi o inimigo que é astuto, ele caiu numa armadilha, foi a criança que era muito expansiva, ou seja, ele era apenas um boneco, um fantoche na mão da vida, porque ele não se responsabiliza pelo que fez. E Daniel, você fala assim, ela estragou com a infância dela? Não foi só com a infância. Essa moça, lá no futuro, quando for uma moça, isso vai estar no coração dela para sempre, isso vai estar na mente dela para sempre. Porque é aquela pessoa em que ela confiava, é o avô dela, não é um estranho que entrou pela janela, que já seria traumático, mas o avô. E aí ela passa essa falta de confiança que ela tem agora para todas as pessoas do seu entorno. Se meu avô, que era uma figura masculina, que deveria estar cuidando dela, deveria estar protegendo ela dos males, trouxe o mal, em quem que ela pode confiar? Essa sensação fica nessa criança. Infelizmente, e mais uma coisa, claro que ele tinha certeza que isso era errado fazer, que era crime fazer e que era, inclusive, já que é um cristão, pecado fazer. Porque ele não fazia isso na sala da casa com todo mundo olhando, né? Ele fazia quando a mulher dele estava tomando banho, ele fazia quando a mulher dele estava dormindo, mas quando ele tinha uma oportunidade de ficar sozinho com a criança. Ele sempre teve consciência que era errado, sempre pôde não fazer e o fez porque quis. E porque não se importa nem um pouco, nem com essa menina, nem com ninguém da família. A única coisa que se importa é com o prazer dele, naquele momento. E, senhor, isso é estupro, sim. Você não precisa de uma penetração para isso ser chamado de estupro. Tocar essa região dela, da forma que o senhor tocou,
e que inclusive traz esse resultado para ela agora desse trauma, isso é estupro, não tem outro nome. Não dá para amenizar, não dá para dizer outra coisa, é um criminoso e esse criminoso só tem uma coisa que faz ele sossegar, não ter acesso a crianças. E o único lugar que ele não vai ter acesso a crianças é na cadeia, porque ele vai estar com outros homens iguaizinhos ao senhor. O senhor pode ter esse papo de arrependimento, do inimigo. Eles vão ser solidários com o senhor. Eles vão ser solidários porque eles também acham que o mundo os levou lá e que não são ação deles, porque, além de covardes, são irresponsáveis.